Nós sabemos que a oração é poderosa. Sabemos disso. A Bíblia fala de muitos exemplos de homens e mulheres de Deus que oraram com fé e moveram os céus e terra. Será que o jargão que diz muito oração, muito poder, pouco oração, pouco poder? Será que isso é um versículo bíblico? Será que encontramos isso na Bíblia? O que você acha? Olá, meu amado, minha amada, graça e paz, amém? Sou o pastor Luiz Augusto, esse é o canal do Bom Dia Vida, que tem a finalidade de trazer uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Eu quero hoje começar a falar sobre oração. Sim, oração. Algo que nós sabemos que é tremendo e poderosa, mas que fazemos e praticamos muito pouco. Assim como o jejum e assim como a leitura da palavra de Deus. E detalhe, somos povo de Deus. Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número, aleluias, 12, diz: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Olha só que tremendo. Deus está falando lá no Velho Testamento. Então, vocês me invocarão. Vocês vão se aproximar de mim através da oração e eu vou ouvi-los. Não quer dizer que ouvi-los é que Deus ia fazer tudo o que eles queriam. Mas fato é que Jeremias é levantado numa época difícil do povo, quando o povo se afasta do Senhor e é levado em cativeiro. Mas o capítulo 29 de Jeremias é tremendo, porque no versículo 11 ele fala: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de guerra, para vos dar o fim que desejais. E aí no 12 ele completa: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Glória a Deus. No Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus orando várias e várias e várias vezes, falando com Deus. E nós que dizemos servir ao Senhor, sabemos o poder da oração. E para mim, no meu particular, e nós vamos falar sobre isso mais na frente, eu acredito que a grande chave que Deus deu à igreja é a oração. E eu, quando falo igreja, eu não falo denominação, mas eu falo a igreja de Cristo Jesus, que é a visível, a invisível. Parte é visível, parte é invisível. E eu vou falar sobre igreja mais na frente, mas eu quero só dar uma pincelada em oração. Escute, a oração move a mão de Deus. E quando nós entendemos que a oração faz isso, é por isso que o seu, o meu, o nosso adversário, ele luta para que nós não oremos. Ele luta para que nós gastemos tempo com tantas e tantas outras coisas, menos com a oração. Porque ele sabe que quando nós estamos orando, nós estamos entrando no mundo espiritual, revestido de Cristo Jesus. Já ministrei sobre isso aqui na COF Niterói, em alguns lugares que eu passei, dizendo que quando nós estamos orando, no mundo espiritual alguma coisa acontece. E nós estamos ali revestidos de Cristo. Então, quando o inimigo olha para nós, ele não vê a nós, mas ele vê Cristo na nossa vida, quando nós estamos orando e orando com fé. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Você está entendendo até aqui? Você está compreendendo? Vai deixando aí nos comentários se você tem algum exemplo de oração, alguma resposta de oração, quais são os seus exemplos, o que você teve com Deus em relação à oração na sua vida. Sabe, eu sou de uma época em que os cultos de oração ficavam cheios. Eu nasci numa casa de recuperação, onde nós orávamos 6 da manhã, meio-dia e 18 horas. Fora a oração da meia-noite e fora o matutino, que às vezes começava às 4 horas da manhã, e nós orávamos até às 6, depois saíamos da cama, ali do lado da cama, no lugar que estávamos orando, escovávamos os dentes, descíamos para a sala, orávamos mais 1 hora e cultuávamos a Deus até 9 horas para poder tomarmos o café, e coisas maravilhosas aconteciam. Era fácil, pastor? Não, era difícil.
Difícil porque nós estávamos vindo do mundo e nós não tínhamos esse hábito de orar. Difícil porque a oração é uma arma poderosa que Deus lhe dá. Então, muitas vezes nós desistimos, muitas vezes nós reclamávamos, mas quando você pegava o entendimento da coisa e começava a orar com um propósito, a resposta de Deus era certa para a vida daqueles que assim faziam. Então a oração é importantíssimo. Paulo está dizendo aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Orai sem cessar. A igreja tem uma arma chamada oração que é poderosa, mas quando ela ora em unidade. A Bíblia também fala, meu amado, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E agora eu vou dizer uma coisa para você: qualquer um pode orar. Você pode orar, eu posso orar, nós podemos orar. Isso não é coisa só de pastor, de apóstolo, de bispo, de obreiro, de diácono, evangelista, missionário. Não, qualquer um. A Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Passava pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, mas ele orou e não choveu. Ele orou e voltou a chover. Ah, meu amado, minha amada, quando nós entendemos que a oração é algo tremendo que Deus deixou para nós e nós oramos em nome de Jesus, porque não é o nosso poder, mas é o poder de Cristo agindo através de nós, através da nossa oração, quando clamamos e oramos ao Senhor. Jesus, ele vai dizer que tudo que nós pedimos em nome dele, o Senhor concede. Ele vai dizer tantas e tantas coisas lá no Evangelho de João, que quando nós começamos a ler fica difícil de acreditar, mas é a pura verdade. Então, meu amado, minha amada, essa palavra introdutória é para que eu e você possamos despertar na oração. É para que eu e você possamos aprender e a despertar em oração. É importante orar. Pastor, como que eu começo? Como que eu faço? Como que é? Eu preciso orar já 1 hora, porque tem muita gente que fala: não, você tem que orar 1 hora, você tem que orar 2 horas. Não, se eu não orar 2 horas é a mesma coisa que nada. Ei, você que está acostumado a orar 2 horas, mas ele que não está acostumado a orar, se ele orar 5 minutos e orar com eficiência, glória a Deus. Porque é como malhar, amado. Quando você não faz física, educação física, ou nunca malhou numa academia, e você chega numa academia, o personal trainer te pega, ele não vai mandar você fazer uma série longa de exercícios, porque ele sabe que aquilo vai detonar você, e amanhã você não vai voltar. Então, uma pessoa que não tem o hábito de orar, ela não vai ficar 1 hora de joelhos dobrados, ela não vai ficar meia hora de joelhos dobrados, ou em pé, ou sentado, orando, falando com Deus. Não vai. Então ela começa devagar. E ela começa tendo experiências devagar com Deus. E aí ela vai ganhando intimidade, porque oração é intimidade com Deus. Quando você começa a ganhar intimidade com alguém, você começa a falar mais com esse alguém de você. E esse alguém começa a falar mais dele com você. E assim começa uma intimidade que vai se aprofundando. Orar é assim. O que eu preciso fazer? Começar. Qual o melhor horário que você achar para você? Quantos minutos? 5, 10, não importa. Comece a orar com propósito. Abra sua boca, a Bíblia diz, ele vai encher. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como convém orar. Então, quando você começa a falar, quando você começa a abrir o seu coração a Deus, o Espírito Santo começa a lhe ajudar você nesse propósito de oração. Então, meu amado, minha amada, comece a orar hoje. Eu vou orar por você agora. Bendito Deus e Pai, eu te louvo, eu te glorifico, eu te bendigo por esse irmão, essa irmã que está recebendo essa palavra. Que a tua mão esteja sobre ele. Que tu, Espírito Santo, ajude a ele, a ela, a nós a orarmos com intrepidez, a orarmos com ousadia, a crermos no agir, mover e poder do Senhor feito através da oração. Que podemos orar, que podemos clamar verdadeiramente, como diz a sua palavra, Senhor. Ah, meu Deus, começa em mim, começa em nós o mover da oração, começa na minha casa, na minha vida, em nossos corações, para que nós venhamos despertar, ter sede e fome de Ti verdadeiramente, e gastar, investir tempo com o Senhor em oração, em nome de Jesus, amém. Amém, meu amado. Olha, beijão no teu coração, Deus te abençoe. Bom dia, vida para você.